Como você escolhe o tipo de hotel em que vai ficar hospedado? Já teve a sensação de estar num local com uma atmosfera tão sinistra e sufocante que era algo quase palpável? Você costuma viajar sozinho e se hospedar no primeiro hotel que avista, ignorando a sua intuição de que algo está errado? Em 15 de outubro de 2019, Sarah Miller, de 27 anos, era uma fotógrafa que amava viajar para capturar paisagens deslumbrantes. Ela decidiu embarcar em uma viagem em Savannah, Geórgia, em busca de experiências emocionantes e novas descobertas. Ela planejou a viagem meticulosamente, reservando um quarto no histórico hotel Rosewood, situado no coração do bairro histórico de Savannah. O quarto que ela recebeu foi o número 309. Ao chegar ao hotel, Sarah ficou encantada com a beleza do local e a hospitalidade da equipe. No entanto, à medida que a noite caía, o charme do hotel deu lugar a uma atmosfera sinistra e opressiva. Sons estranhos ecoavam pelos corredores e um arrepio percorreu a espinha de Sarah quando ela percebeu que o número de seu quarto coincidia com a lenda do homem do quarto 309. Naquela noite, Sarah fez o primeiro de seus relatos perturbadores em uma carta escrita à mão em seu diário de viagem. Entre aspas, data 15 de outubro de 2019. Hoje cheguei ao Hotel Rosewood em Savannah. A cidade é linda, mas algo não está certo aqui. O meu quarto 309 parece estar me observando. Eu posso sentir uma presença. O silêncio é ensurdecedor e o medo está se apoderando de mim. Eu estou assustada e não consigo entender o que está acontecendo. Sarah tentou entrar em contato com a recepção do hotel para pedir um quarto diferente, mas o telefone estava estranhamente inoperante. Em 16 de outubro de 2019, ela fez outra afirmação. Ontem à noite as coisas pioraram. Alguém estava no canto do quarto, me observando. Tentei sair, mas a porta estava trancada. Gritei por socorro, mas ninguém me ouviu. Eu não sei o que fazer. Estou presa e aterrorizada. Depois dessa entrada, as cartas e anotações de Sarah ficaram mais incoerentes e cheias de desespero. Ela nunca mais foi vista ou ouvida desde a última anotação. Quando os funcionários do hotel entraram no quarto 309, encontraram o quarto vazio, com apenas as cartas e anotações de Sarah espalhadas pela mesa. Daniel Roberts, o responsável executivo de uma empresa de veículos em Seattle, decidiu fazer uma viagem de negócios a Portland, Oregon, para uma importante reunião com um cliente. Ele reservou um quarto no Hotel Crescent, um local renomado no centro de Portland. O quarto que lhe foi atribuído era o número 309. Naquela noite, após uma longa reunião de negócios, Daniel voltou para o quarto 309 do Hotel Crescent. Enquanto tentava relaxar, ele começou a sentir uma sensação estranha de que alguém estava o observando. Ele olhava em volta do quarto, mas não via ninguém. A noite passou de forma inquietante. No entanto, na manhã seguinte, os funcionários do hotel ficaram chocados ao encontrar o corpo de Daniel sem vida em seu quarto. Ele parecia ter morrido de causas desconhecidas. Os detalhes do quarto 309 só aumentaram o mistério, com relatos de que Daniel deixou mensagens perturbadoras escritas em espelhos e nas paredes do quarto. A polícia de Portland foi chamada para investigar a morte de Daniel Roberts e o quarto 309 foi selado como uma cena de crime. Os investigadores ficaram intrigados com as mensagens que Daniel havia deixado, que mencionavam um homem magro e pálido e uma sensação de ser observado constantemente. 8 de março de 2020.
A polícia iniciou a investigação, coletando evidências, entrevistando funcionários do hotel e outros hóspedes que poderiam ter informações úteis. As mensagens deixadas por Daniel e a reputação sinistra do quarto 309 aumentaram o mistério em torno de sua morte. 15 de março de 2020. Apesar dos esforços da polícia, a causa da morte de Daniel Roberts permaneceu sem explicação. Não havia sinais de violência ou envenenamento e a autópsia não revelou nenhuma causa óbvia. O quarto 309 do Hotel Crescent foi marcado como quarto assombrado pela equipe do hotel, e muitos hóspedes pediam para ser acomodados em outros quartos. Depois da morte de Daniel Roberts, casos semelhantes começaram a surgir, todos vinculados ao quarto 309 de diversos hotéis em diferentes cidades e em diferentes países. Outras pessoas relataram experiências estranhas, desde sensações de serem observadas até avistamentos misteriosos. A polícia, agora diante de uma série de casos misteriosos, iniciou uma investigação abrangente, formando uma força-tarefa a nível mundial dedicada a resolver os enigmas dos quartos 309. Eles começaram a reunir evidências, entrevistar testemunhas e a analisar as mensagens deixadas por outras vítimas, todas compartilhando um padrão de desespero. A força-tarefa da polícia descobriu uma série de relatos similares ao redor do mundo, todos relacionados aos quartos de hotel numerados como 309. Apesar dos esforços intensivos da polícia, a conexão entre os casos permanecia elusiva. Não havia padrões claros nas vítimas, exceto pelo fato de todas estarem associadas ao quarto 309. E isso poderia muito bem ser obra de uma pessoa ou até mesmo de um grupo que escolhia suas vítimas por estarem hospedadas no quarto 309 dos hotéis. Origem: Thomas Blackwood era um antiquário e colecionador de artes de New Orleans, Louisiana. Nascido em uma família rica, ele cresceu fascinado pelo ocultismo e pelas artes sombrias. Thomas ficou obcecado por artefatos e objetos com histórias sombrias e misteriosas. O seu interesse o levou a explorar antiguidades e aquisições associadas a eventos trágicos ao longo dos séculos. Durante uma de suas expedições, ele adquiriu um espelho antigo que supostamente estava ligado a uma série de eventos paranormais. Esse espelho, mais tarde conhecido como o Espelho do Desespero, tornou-se o catalisador para a transformação de Thomas. Ao trazer o espelho para sua casa em Nova Orleans, Thomas começou a experimentar fenômenos inexplicáveis. Sombras misteriosas, vozes sussurrantes e visões perturbadoras assombraram seus dias e noites. Convencido de que o espelho era uma janela para o além, Thomas mergulhou cada vez mais nas artes ocultas, na tentativa de entender e controlar as forças sobrenaturais que ele acreditava terem sido desencadeadas. Porém, com o tempo, Thomas foi percebendo que sua obsessão pelo espelho havia lhe custado muito. A sua mulher se divorciou e levou seus filhos pequenos, o trabalho estava indo de mal a pior e Thomas perdeu a sua saúde, tornando-se um homem magro e pálido. Em um esforço para escapar da maldição do espelho, Thomas Blackwood vendeu o espelho a um colecionador em Nova York e se mudou para longe, mas a influência do espelho não o deixou. As energias sombrias que ele inadvertidamente liberou começaram a acompanhá-lo, e o número do quarto em que ele se hospedava sempre acabava sendo o 309, seja por acaso ou por um destino sinistro. A maldição se espalhou por hotéis do mundo todo. Outros hóspedes começaram a vivenciar eventos paranormais, onde as sombras de um homem magro e pálido
como o próprio Thomas havia se tornado após a sua exposição ao espelho, apareciam nos quartos 309, deixando para trás um rastro de medo e desespero. E assim, a lenda do homem do quarto 309 continua a ecoar pelos corredores escuros dos hotéis ao redor do mundo. Aqueles que ousam se hospedar nos quartos de número 309 estejam avisados. As sombras do passado de Thomas Blackwood ainda pairam sobre esses quartos, aguardando a sua próxima vítima. Os relatos de hóspedes assustados, mensagens desesperadas e a presença do homem magro e pálido persistem, deixando todos se perguntando: será que eu vou ser o próximo? As investigações continuam, mas a verdade está escondida nas sombras, e o mistério do homem do quarto 309 permanece sem solução. Cada risada nervosa, cada arrepio na espinha é uma lembrança de que a linha entre o mundo real e o sobrenatural é mais fina do que imaginamos. Então, viajante, quando você se deparar com a escolha de um quarto de hotel, lembre-se da lenda que se esconde atrás do número 309. A maldição pode estar à espreita, e a próxima vez que você abrir a porta, quem sabe o que poderá encontrar. Boa noite e, acima de tudo, durma com o olho aberto, pois nunca se sabe quando o homem do quarto 309 pode decidir visitar outros quartos e até mesmo os seus sonhos.